Este é o quarto e último vídeo da série A Volta de Jesus é Secreta? O arrebatamento será visível ou invisível? Neste quarto e último vídeo da série, nós vamos apresentar a volta de Jesus como ela realmente é. Vamos mostrar a volta de Jesus como ela realmente é apresentada pela Bíblia. Vamos ver então como é a volta de Jesus da forma correta e como a Bíblia apresenta a mesma. Antes de Jesus voltar, existem alguns sinais que estão descritos na Bíblia que precederão a volta de Jesus. Tais sinais se encontram descritos no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E Jesus ali indicou que antes dele voltar, haveriam guerras, rumores de guerras, a iniquidade iria aumentar no mundo cada vez mais e mais, o amor de muitos iriam se esfriar, haveriam falsos cristos, falsos profetas, terremotos, haveria fome. Quando Jesus deu tais sinais, ele não quis dizer que tais fatos nunca aconteceram ou nunca existiram, mas que à medida que a volta do Senhor fosse se aproximando cada vez mais e mais, tais sinais se tornariam mais intensos e frequentes. E o último sinal que precede a volta de Jesus é a pregação do Evangelho a todos, como está descrito em Mateus capítulo 24, versículo 14, me desculpem, que diz: "E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Jesus não está dizendo aqui que o evangelho seria pregado e todos aceitariam, mas que seria pregado em testemunho a todas as nações. Ou seja, quando Jesus voltar, todas as pessoas da terra terão uma noção do que é a volta de Jesus e do que é o evangelho. Uma noção mínima para decidirem se aceitarão ou rejeitarão ao nosso Senhor Jesus. O que vai então acontecer quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18, os mortos em Cristo ressuscitarão. Vamos ler tais passagens aqui então. "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras." 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Bom, então nós vemos aqui que quando Jesus voltar vai acontecer o quê? Os mortos que morreram em Jesus ressuscitarão. E, juntamente com aqueles que estiverem vivos e salvos nesse dia, serão ambos arrebatados nos ares para encontrar o Senhor nos ares e nas nuvens. Essa passagem aqui nos mostra que quando a pessoa morre, ela não vai direto para o céu encontrar com Jesus, ou para o seio de Abraão, ou para qualquer local intermediário. Mas, de acordo com essa passagem, quando a pessoa morre, ela fica em sono profundo. Como já visto em outros vídeos do canal, a pessoa quando morre fica num estado de inconsciência, num estado de inexistência. Como a pessoa não pensa, não age, não interage, não tem sentimentos, não tem emoções. Ou seja, é como se a pessoa não existisse. E quando Jesus voltar, essa pessoa voltará à vida, ou seja, ela será ressuscitada. Se a pessoa morresse e fosse direto para o céu, essa passagem não teria nenhum sentido. Essa passagem combate de forma explícita e sem sombra e não dá margem nenhuma, e não deixa nenhuma sombra de dúvidas de que a pessoa, quando morre, a pessoa fica no estado de inconsciência. Ou seja, a pessoa não morre e vai direto para o céu, nem para o seio de Abraão, e nem para qualquer local intermediário.
Se a pessoa já estivesse lá no céu com Jesus ao morrer, que sentido teria Jesus voltar para nos ressuscitar? Qual seria o sentido da ressurreição se a pessoa já estivesse no céu? Alguns dizem, não, Jesus vai descer do céu com um monte de almas ou espíritos desencarnados para que no momento da ressurreição tais espíritos recebam um corpo. Tais espíritos recebam um corpo para estar com o Senhor. Ora, não faz nenhum sentido. Que sentido faria a pessoa morrer e ir para o céu e depois voltar aqui como um espírito desencarnado e assim por diante? Tanto é que, além de não fazer sentido, há uma passagem bíblica que mostra que a pessoa, quando Jesus voltar, realmente estará na sepultura. Que a pessoa realmente estará na sepultura, em sono profundo. Essa passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, que diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Ou seja, o próprio Jesus diz o quê? Que as pessoas, tanto salvos quanto perdidos, até a volta dele estarão onde? Em seus respectivos túmulos ou sepulcros. Não estarão nem no céu, nem no inferno, nem em lugar nenhum, mas nos sepulcros, em estado de inconsciência, e vão voltar a viver por ocasião da volta de Jesus, ou seja, os salvos. A respeito dos ímpios, aqueles que não se salvaram, nós vamos falar mais adiante aqui nesse vídeo, tá? Por enquanto vamos nos deter apenas a respeito dos salvos. Mas a passagem que acabamos de ler deixa bem claro que tanto salvos como perdidos estão em estados de inconsciência nos seus respectivos sepulcros. Então Jesus, quando voltar, ele vai ressuscitar os salvos. A respeito daqueles que não se salvaram dos ímpios, vou falar mais adiante aqui no vídeo. E como vai ser a volta de Jesus então? Se você for a Mateus capítulo 24 e ler ele por completo, ele fala muito ali sobre a volta de Jesus. Fala sobre os sinais que vão preceder a volta de Jesus e fala também como será a volta de Jesus. Então vamos começar aqui em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31, que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Quanto ao argumento de que a volta de Jesus será dividida em duas fases, uma secreta e outra visível com poder e grande glória, esta passagem aqui mostra totalmente ao contrário. Se você ler todo o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, você vai ver que não há indicativa nenhuma que mostra que a volta de Jesus será dividida em duas fases. Pelo contrário, se você ler o capítulo 24 de Mateus por completo, você vai ver que a volta de Jesus será gloriosa, será com poder e grande glória. A volta de Jesus será visível a todos, tanto salvos quanto perdidos, e além de ser visível a todos, será audível. Eu já vi um argumento de que quando Jesus voltar entre as nuvens, tal volta seria secreta. Seria um evento secreto quando ele voltasse com as nuvens, e em tal evento a igreja seria arrebatada. Porém, a passagem que acabamos de ler mostra totalmente ao contrário, porque, como nós acabamos de ler, é dito que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo de que forma? Sobre as nuvens do céu. E de que forma? Com poder e muita glória. E o que vai acontecer nesse momento? Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, o qual reunirá os seus escolhidos da onde? Dos quatro ventos, de uma a outra extremidades. Então, esse argumento de que quando Jesus vir sobre as nuvens, como é declarado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18, tal evento seria um evento secreto, como acabamos de ler aqui, muito bem claro que quando Jesus voltar
sobre as nuvens, todos os povos da terra se lamentarão, ou seja, se os povos da terra se lamentarão é porque não é um evento secreto, só quem pode se lamentar é o ímpio. E é dito o que também nessa passagem? Que tal evento será o quê? Com poder e muita glória. Como pode um evento ter poder e muita glória e ser invisível e ninguém ver? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. Nós podemos ver aqui que a volta de Jesus aqui é comparada ao relâmpago, não na questão de velocidade, mas na questão de visibilidade. Ou seja, assim como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, assim será a volta do Senhor Jesus. Todos os verão. Não está escrito aqui nessa passagem que a volta de Jesus será tão visível quanto um relâmpago apenas para os salvos. Não tem nada na Bíblia que especifique isso. E se nós lermos o contexto de Mateus capítulo 24, nós vamos perceber totalmente ao contrário. Vamos perceber que a volta de Jesus é um evento visível a todos. E a comparação da volta de Jesus com o relâmpago aqui é na questão de visibilidade e não velocidade. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então nós vemos aqui que a Bíblia é bem clara que todos verão Jesus voltando. E todas as tribos da terra se lamentarão. Ou seja, todos os ímpios verão Jesus, e inclusive aqueles que o transpassaram. E como é que aqueles que o transpassaram verão a Jesus? Como Anás e Caifás, aqueles soldados romanos que tiveram participação na volta de Jesus. Vocês lembram que nesse mesmo vídeo aqui, nós lemos aquela passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, que diz que haverá um momento em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram o mal para a ressurreição da perdição. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Já foi visto aqui então que os salvos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão o quê? Prestem atenção. Primeiro, é muito importante que vocês se lembrem do que eu estou falando aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como nós já lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos ficar com isso em mente, porque mais tarde eu vou falar sobre essa primeira ressurreição e sobre uma segunda ressurreição aqui nesse mesmo vídeo. E junto com esses mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, aqueles que transpassaram a Jesus também vão ressuscitar para verem Jesus voltando e verem aquele que eles o transpassaram. Vamos ver aqui o que está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 64. Vamos ver o que Jesus disse ali para Anás e Caifás quando ele estava sendo julgado por aqueles sumos sacerdotes que eram sumos sacerdotes ímpios. Vamos ver aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, Jesus ali assegurou a Anás e Caifás e aqueles que estavam julgando ele injustamente, que eles veriam ele, o Salvador, voltando nas nuvens do céu. E qual que é a única maneira que deles verem a Jesus voltando nas nuvens do céu? Não só ele, mas todos aqueles que tiveram participação na crucificação de Jesus. É através da ressurreição. Então, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como já dito aqui no vídeo anteriormente, e aqueles ímpios que tiveram participação na volta de Jesus também vão ressuscitar para ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Então, o que acontece na volta de Jesus então? Os salvos são ressuscitados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E aqueles ímpios que tiveram participação na volta de Jesus também são ressuscitados para ver aquele a quem eles transpassaram e crucificaram. O que acontece então com a terra nesse momento, como nós acabamos de ler? A terra então aqui, a superfície da terra então é destruída. É dito o quê? Que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os elementos da terra vai acontecer o quê? Se desfarão, serão queimados. Ou seja, os ímpios que ficarem na face da terra, na volta de Jesus, serão o quê? Destruídos e eliminados da face da terra. E quando a Bíblia compara a volta de Jesus a um ladrão, não é que a volta de Jesus é secreta. Como nós acabamos de ler aqui, a volta de Jesus é comparada a um ladrão, porque o ladrão não avisa nem o dia e nem a hora do qual ele vai assaltar ou fazer algum tipo de estrago. Nós vemos então aqui que a volta de Jesus, quando ela é comparada a um ladrão, é nesse sentido. Tanto é que na mesma passagem que diz que a volta de que Jesus virá como um ladrão, é dito o quê? Que a terra será destruída. E os ímpios então que ficarem aqui serão eliminados da face da terra. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 3. Então, o que seria então essa prisão de Satanás, como nós acabamos de ler aqui? Que foi dito o quê? Que desceu um anjo do céu, ele tinha na mão a chave do abismo, vamos prestar bem atenção nessa palavra aqui, o abismo, e tinha uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e prendeu ele por 1000 anos. E depois que se passassem esses 1000 anos, é dito que o diabo seria solto novamente. Então vamos lá, irmãos, lembrem bem. Lembra que Jesus, quando voltar, então vai acontecer o quê? Os salvos são arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e são levados junto com Jesus para as mansões celestiais. Então os salvos são levados para o céu. Os ímpios que ficarem aqui na terra, acontece o quê? Como nós já vimos aqui no vídeo, são destruídos, são eliminados da face da terra. Por quê? Porque quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Como nós acabamos de ler, essa terra se desfará em fogo, ou seja, os elementos da terra serão abrasados, serão queimados, haverá terremotos, haverá fogo, ou seja, não fica ninguém na superfície da terra. A terra fica desolada e vazia. E quando a terra ficar desolada e vazia, vai acontecer o quê? Quem que vai ficar aqui na terra? Satanás, o inimigo das almas, Satanás e os seus anjos. Esta é a prisão que Satanás vai ficar por 1000 anos. Por causa de quê? Não tem ninguém na terra. A terra está vazia e desolada. Não há ninguém para ele tentar. Não tem como ele fazer o mal para ninguém. E então ele fica aqui restrito a essa terra, vagando aqui nessa terra, vendo todo o estrago que ele fez durante 1000 anos. Ele fica ali por um período de 1000 anos. Tanto é que Jeremias capítulo 4, versículos 23 ao 26 diz o quê? Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo e nem me retrato. Então nós vemos o que? Vemos o que aqui? O que disse o Senhor ali para Jeremias? Que toda a terra será o que então? Assolada. Porém, assim como foi nos dias de Noé, no dia do dilúvio, ele não consumirá todos.
Quem são esses que não serão consumidos? Os salvos. Nós vamos ver mais aqui adiante o que vai acontecer com os salvos depois desse período de 1000 anos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então o que vai acontecer com os salvos durante esses 1000 anos? Como já dito aqui, Jesus vai voltar, vai ressuscitar os salvos, juntamente com aqueles salvos que estiverem vivos neste dia. Ambos serão arrebatados e levados para onde? Para os céus. E durante esses 1000 anos, eles vão permanecer com Jesus ali no céu e vão reinar com Jesus e vão julgar ali junto com Jesus. Mas que tipo de julgamento os salvos terão direito de fazer? Bom, a única pessoa que tem o direito de determinar se uma pessoa está salva ou perdida é o Senhor Jesus e Deus o Pai. Só eles podem determinar se uma pessoa está salva ou perdida. O julgamento que os salvos vão fazer durante esse período é para saberem por qual motivo tal pessoa se salvou ou se perdeu. Um exemplo, você chega lá no céu e você vê aquele traficante, aquele traficante da vila, que você sabe que já matou diversas pessoas, já fez diversos estragos, tal, mas por um acaso ele se mudou para outro local e você nunca mais teve notícia dele. Aí você é salvo e você chega lá e vê ele lá no céu. E você fala, mas Senhor, o que ele está fazendo aqui? O que vai acontecer então? Deus vai permitir que você julgue e veja quais que foram os motivos pelo qual ele se salvou ou pelos quais ele se salvou. E também, vamos supor que você chegue no céu e aquele pastor da sua igreja, aquele irmão consagrado, aquele ancião da igreja não esteja lá presente. Ou você fala, mas Senhor, por que ele não se salvou? Aí Deus vai mostrar para você, para que você veja nos livros dos registros lá no céu, no livro da vida, o porquê que tal pessoa não se salvou. Ou seja, o julgamento que os salvos farão não é para determinar se a pessoa se salvou ou se perdeu. Até mesmo porque quando Jesus voltar, como já foi dito aqui, os ímpios serão destruídos. Mas o julgamento que os salvos terão direito de fazer é para saber o porquê tal pessoa se salvou ou se perdeu. Talvez alguns possam dizer, não, esses que vão vão ter direito a fazer o julgamento, são só alguns. Não, a Bíblia não diz que são só alguns. A Bíblia diz ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, o seguinte: ou não sabeis que os santos, ou seja, aqueles que foram salvos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 a 3. Então, o dia em que os salvos, como o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, vão julgar o mundo, é durante o milênio, como nós acabamos de ler aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz o quê? Que foi dado o quê? Aos salvos ali, a autoridade de julgar. Mas para julgar, mas que tipo de julgamento? Para saber o porquê tal pessoa foi salva ou perdida.